injetou o soro de cavalo normal, comum, num coelho. Injetou subcutâneo. Não aconteceu nada. Nada, nada. Isso quer dizer que o soro de cavalo não era tóxico para o coelho, pelo menos. Ele então, passado um mês, teve a ideia de injetar uma nova dose, agora por via venosa. Então, no local onde foi injetada a primeira dose, formou-se uma intensa congestão, o tecido entrou em necrose e foi eliminado para o exterior, formando-se aí uma escara. Isso ficou conhecido na patologia com o nome de fenômeno de Artis. Ponto. Vocês estão vendo 3 exemplos esquemáticos, muito elementares. O fenômeno de Koch, a anafilaxia e o fenômeno de Artis, em que a primeira dose não produziu nada. Quer dizer, no fenômeno de Koch, a primeira dose tuberculiza o animal, é claro. A segunda dose desencadeia um quadro completamente diferente. Então, a primeira dose tem o nome de sensibilizante. A segunda dose, desencadeante. Então, vocês veem que esses 3 exemplos são mais do que ilustrativos, mais do que esquemáticos, para mostrar a patologia toda como é que ela é. Então, desde já se tira uma dedução. Para o indivíduo apresentar, não importa o que seja, é preciso que ele já tenha sido sensibilizado. Bom, sempre a mesma ressalva. Nos animais nós podemos fazer experiência. Então, nós podemos dizer o que é que sensibilizou o animal nesse caso. Como, por exemplo, o soro de cavalo. No homem, nem para isso o homem presta. Não. Nós não podemos fazer experiência, então, não. Mas não importa. Qualquer coisa, não importa o que o homem apresentou, ele apresentou aquilo, porque ele já foi sensibilizado. Então, ao atingirmos a idade adulta, o indivíduo já foi sensibilizado à grande maioria dos agentes que existem no ambiente. Então, agora de duas uma. Ou o organismo dele produziu os anticorpos que o defendem contra esta ação, ou não conseguiu produzir os anticorpos suficientes para neutralizar esses antígenos, então esse indivíduo está sensibilizado. Muito bem. Então, eu disse que a alergia é reação modificada do organismo, em consequência de um choque anticorpo-antígeno. A imunidade é também a consequência de um choque anticorpo-antígeno. Então os dois são a mesma coisa? São iguais? Não. Não. Não, não. Na imunidade, o antígeno é neutralizado, tomem nota disso, é neutralizado, não é destruído, não. Compreendeu? É neutralizado nos humores circulantes. Na alergia, dá-se o choque anticorpo-antígeno nos
tecidos. Por isso, existe uma anatomia patológica. Todos que estão aqui, que eu suponho que foram vacinados contra a varíola, já devem ter apanhado algumas varíolas e não sabem disso. Por quê? Porque o antígeno foi neutralizado no sangue circulante. O organismo não tomou conhecimento disto. Agora, quando se trata desse choque anticorpo, antígeno, nos tecidos, então há um quadro anátomo e histopatológico. Por isso mesmo, hoje, sabem que a medicina faz sempre grandes progressos. Não é isso? Grandes progressos em vocabulário. Claro. E é disso que vocês gostam. É, porque dessas coisas aí vocês mostram que são cientistas. Hoje não se fala mais em alergia, porque a alergia foi criação de um vienense. Hoje, principalmente para bugres e mulatos analfabetos, a ciência vem dos peles vermelhas. Então não se fala mais em alergia, fala-se em imunidade celular, imunidade tecidual. Então existe a imunidade humoral, que é a imunidade comum. E isto que era alergia, que é a imunidade tecidual ou imunidade celular. O resultado é que isto fica uma confusão que ninguém entende nada de coisa nenhuma. Mas isto aqui está complicado. Bom, tá bom. Muito bem. Então, muito bem. Então eu disse que alergia é reação modificada do organismo. Modificada como? Primeiro, no tempo. Vocês veem o seguinte, nós pegamos a cobaia e injetamos o bacilo da tuberculose nela. Ela leva mais ou menos um mês para ficar tuberculizada. Agora que ela já está tuberculizada, nós injetamos uma nova dose e o que acontece? Em 24 horas se dá aquela intensa congestão, a necrose do tecido, a sua eliminação para o exterior e a formação daquela escara. Está vendo? Então encurtou-se o tempo nesse caso. Em outros casos, pelo contrário, alonga-se o tempo. Sim, porque em patologia tudo varia, de menos infinito a mais infinito. Qual é a importância disto? Vocês, quando passaram pela escola de medicina, ouviram falar em tempo de incubação. O que é tempo de incubação? É o tempo que um agente qualquer, principalmente uma bactéria, leva para produzir a moléstia, como se fosse ela que produzisse a moléstia. Então agora que vocês sabem que a alergia é reação modificada no tempo, vocês vão entender o problema de outro modo. Período de incubação é o tempo que leva para se manifestar a alergia. Isto é, o choque anticorpo antígeno no tecido. Veja o seguinte, por exemplo, a raiva nós conhecemos muito bem. O período de incubação mínimo da raiva é um mês.